Gente, a nossa conexão caiu. Eu fiz uma mudança, botei logo aqui em 4G para ver se a gente consegue ter a transmissão, né? Vamos aguardar de novo o pessoal entrando aí, né? A gente teve uma queda da. Tivemos uma queda aí na transmissão, acho que foi alguma questão de conexão. Já fiz uma mudança aqui, a gente está com a internet hoje aqui muito estável, né? Mas fiz uma mudança também aqui para ver se exatamente caiu, mas a gente tá voltando aqui novamente, tá? Vamos só aguardar de novo aí o pessoal entrando aí, porque de fato a conexão hoje tá muito ruim, oscilando muito, mas aí agora eu já fiz uma mudança aqui, só aguardando a professora Elisângela entrar novamente para a gente dar continuidade, só aguardando ela aqui um pouco mais, tá, gente? Deixa eu só enviar para ela aqui que ela está entrando em contato comigo. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para ela. Segundo, a gente caiu a transmissão, mas vamos voltar novamente. Tá só aguardando um pouco mais aí. A gente está com muito problema hoje de sinal de internet, mas vamos. Ah, tá. Ela entrou aqui. Vamos fazer o convite de novo para entrar na transmissão. Aguardando aí a. Oi, E Elis, agora? boa noite. Agora sim, eu hoje foi que tive que passar também para 4G, porque a minha internet hoje, durante o dia todo, foi oscilando, caindo o sinal, ora muitas vezes com a velocidade muito baixa. Então, vamos com o nosso 4G mesmo hoje, eu acho que a gente vai conseguir, né? Até o Sim, eu também final. mudei. Também coloquei em 4G, né? E assim, eu pensei hoje, Alan, começar pelo final, né? Sim, Do sim. nosso encontro de hoje. Primeiro, assim, eu quero, né, agradecer mais uma vez, estar aqui com vocês, né? E quero já me despedir, porque semana passada eu não consegui me despedir e eu fiquei com essa frustração. Eu falei, então, já que o nosso encontro vai continuar, eu vou me despedir no início, porque caso não dê tempo novamente, mas a minha ideia hoje é ser até de alguma forma mais objetiva, sucinta, para que a gente possa trocar, né, com as pessoas que estão Sim, aqui conosco, sim, né? sim. Então, assim, olha, quem estava semana passada, eu já estou me despedindo, tá? E quem está pela primeira vez hoje, também estou me despedindo, né? Né, o Instagram cortou a gente Essa, e essa nós não foi, essa conseguimos. foi inédita. Você foi a primeira pessoa que chegou dizendo oi, tchau. Dizendo tchau, oi. Porque eu falei, vamos inverter, né, essa lógica. E eu acho que a pandemia está fazendo isso conosco mesmo. Sim, Nós estamos desconstruindo essas lógicas, essas certezas, essas verdades, e nessa desconstrução, eu até achei interessante que as pessoas já estão cansadas, né, desse termo. Eu estou me reinventando. Aí sim, eu já brinquei, né? Eu, no meu caso, como eu não comecei a usar esse termo no início da pandemia, comecei semana passada, então eu não estou cansada do termo. sim, A sensação que eu tenho é que eu estou na contramão, sabe, das pessoas, sim, mas isso faz parte também, né, sim. de, dessa lógica. E assim, então já estou me despedindo de antemão. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Elis, né, professora Elisângela Bernardo. É, atualmente, né, estou na Universidade, né, Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, né. Lá eu atuo tanto na pedagogia presencial, como também na pedagogia à distância, né, e também no mestrado e doutorado em educação. Então, né, estar aqui, né, e não posso, e também não posso deixar de falar, né, que também atuo como pesquisadora, orientadora. Esse é um dos pontos que eu não consegui falar semana passada do ser docente. O que é essa pluralidade desse ser docente e mais ainda os desafios que é o nosso encontro de hoje de ser docente, né? Sim. Não somente nesse contexto de pandemia,
Na realidade, é uma coisa que eu comentei semana passada, que o contexto da pandemia, na realidade, só intensificou o que já existia, ou acirrou o que já Sim. existia, ou trouxe, né, à tona algo que já existia, né? Inclusive, acho interessante a gente até pensar nesses desafios, né, da internet, e depois pessoas entraram em contato comigo dizendo que semana passada a internet estava ruim mesmo, e estava travando, e estava ruim a conexão. E de lá para cá, né, nesse desafio da semana passada, que eu não conseguia me conectar, né, e eu tive que sair do computador para vir para o celular. Aí o que eu fiz? Já comprei né, um equipamento, que é um pau de selfie, que é tripé também. Então, assim, a gente vai se adequando, se reinventando nessa nova lógica para poder dar conta, A né? gente pode até cansar do termo, né, Elis? Mas é isso que nós estamos tendo que fazer no dia a dia, né? Ter O tempo todo. essa flexibilidade de criar, né? É o ato criativo, né? De criar novas formas, novos jeitos. Por exemplo, isso que você está falando é fantástico. Eu atendo uma pessoa que trabalha na área também, né? De docência, e como foi tudo muito rápido, né? Toda essa questão de ter que fazer essas mudanças, adaptações, aulas gravadas. Então, muitas pessoas eles não tiveram nem tempo, às vezes, de fazer esse investimento e adquirir esse material apropriado. E eu vi muitas pessoas se adaptando. Eu vi, por exemplo, colocando uma arte de Livro. bambu. Livro, arte de bambu. Livro. Porque, olha só, vamos ser bem sinceros aqui, né? Os meus orientandos vão rir aí. Mas a câmera tem que estar na posição correta. Se não estiver na posição correta, eu brinquei com eles. A gente engorda demais, gente. Aí vão achar que a gente engordou isso tudo na quarentena, na pandemia. Não pode. Então, brincadeiras à parte, sim, é só para a gente pensar o quanto a gente está tendo, né, que lidar com esses desafios, obstáculos, intercorrências, seja o que for que está acontecendo, né? E nisso tudo, né? Eu acho importante a gente até, de forma bem breve, retomar o que a gente conversou semana passada, para quem não estava, que a importância que vai culminar isso tudo na questão da saúde mental, como você falou. Sim. Né? De como nós vamos lidar com essas tecnologias, com essas inseguranças, as tensões e essa pluralidade, no caso, de ser professora universitária, né, numa universidade pública, e ser professora universitária, eu digo assim, que além de ser professora, ser pesquisadora, orientadora, gestora, né? Até o final do mês passado, até o final de maio, eu era, né, era coordenadora do mestrado, então, né, em algum momento a gente sempre está em cargo de gestão. Ser avaliadora, ser mediadora, né? Organizar e participar de bancas, né, seja de concurso ou né, de mestrado, de doutorado, organizar e participar de eventos. Nós fizemos isso, o nosso grupo de pesquisa, nós organizamos 3 encontros, o último foi agora, né, na segunda-feira, inclusive foi sobre tecnologias e formação de Legal. gestores. E foi uma Sim. discussão muito legal com o professor Diego Ferreira, que ele atua, né, na Universidade de Lille, né, ele é professor contratado lá, assim, é muito bacana a história dele, porque ele estudou, né, ele é brasileiro, e estudou sempre na escola pública, atuou na rede pública e está lá, né, como professor contratado, e a professora Sônia Mendes, né, que também atuou sempre na gestão e também como docente, ela está atualmente aposentou da UERJ e da Unigran e está na Estácio. Mas, assim, foi uma discussão muito bacana, né? E onde também estamos trazendo os desafios, né? Os Sim. desafios das tecnologias, que na realidade eles estavam uma temática que foi nova, que a gente está aprendendo o tempo todo, isso que é importante, que para além da questão do acesso à tecnologia, à infraestruturas, equipamentos, o que eles trouxeram também foi a questão do acesso a essa nova cultura, Sim. né, Sim. tecnológica, que a gente não tem, ou pouco tem, ou a gente usa de forma limitada, né? Então, esse olhar deles foi muito interessante, né? Essa cultura. E diante dessa cultura que a gente, que uns vão
para uns vai ser mais desafiador do que para outros, mas de alguma forma, né, é interessante a gente pensar o seguinte, que antes a gente usava, tá, eu dou aula presencial e abro uma turma lá no Classroom, coloco uns textos lá, os alunos acessam lá, né? E aí, outra coisa é você estar ao mesmo tempo com o seu aluno usando essa ferramenta para poder vocês se encontrarem, né? Estarem Sim. juntos. Né? E, e nesse sentido, é isso que você acabou de falar, a gente tem que se adaptar, tem que se reinventar, tem que se entender com essa nova lógica, e aí eu brinco, que eu até levantei o dedo, uma dica para quem gosta, eu sei, né? Eu sei que é um olhar consumista, mas o Mercado Livre, olha, para vocês terem uma ideia, não foi quinta-feira a nossa live? Quinta-feira, eu saí daqui não, porque eu estava exausta, exaurida quinta-feira, depois eu conto para vocês, que esse é um dos desafios, né? Ser dona de casa também. E Sim. aí, já era tarde, acho que já era quase madrugada, eu entrei no Mercado Livre, pesquisei, encomendei, ia chegar na segunda-feira o equipamento. Aí sabe quando chegou? No sábado. Ou seja, eles agora tem aquele full, né? Aquela questão de é bem acelerada a entrega quando você naquela. Quem conhece, né? Quem compra no Mercado Livre sabe. Então, a entrega é muito rápida. E essa é uma questão. Se você está precisando de algo de forma imediata, e no meu caso, porque eu não estou saindo de casa, tá, gente? Essa é a questão. Porque os shoppings já abriram, eu poderia ter ido ao shopping e ter comprado também, procurado, mas é uma questão minha, né? Ainda, Uhum. minha, um desafio meu ainda Sim. de estar em público. E aí, nesse sentido, eu brinco assim, que por conta da pandemia, eu acirrei ainda mais as minhas compras online, né? Então, tudo chega aqui em casa. Inclusive, eu brinco que eu deveria ser VIP, né? Nessas lojas todas que já tem todos os meus cartões memorizados. Mas isso, de alguma forma, isso que eu tentei falar e eu acho que não deu tempo semana passada, eu estou falando aqui do meu contexto, da minha zona de conforto, que tem essas pessoas lá fora trabalhando para que todos esses produtos cheguem aqui. Por Sim. mais que eu tenha trabalho para limpar tudo, né, para organizar tudo, essas pessoas estão lá na linha de frente, realmente linha de frente, todo mundo está cansado de ouvir, mas realmente estão lá arriscando suas próprias vidas para poder trazer esse conforto, né? Então, é Sim. isso importante também, delimitar essa zona de conforto, que de alguma forma foi conquistada também, né? Não vou retomar a história da semana passada, mas que foi conquistada, né? Não caiu, né, de paraquedas na minha vida. Mas, além desse ser docente, também acho importante pontuar o ser mulher, né? Nesse Sim. contexto de pandemia, que por incrível que pareça, apareceu no nosso evento de segunda-feira e durante a semana toda, e aí eu printei, depois eu quero ler isso para vocês, eu printei algumas coisas de Facebook, de notícias, para trazer esse ser mulher para vocês, porque o ser mulher é ser mãe, esposa, filha, profissional, dona de casa, tudo. Aí nesse dona de casa inclui tudo, né? Você tem que cozinhar, lavar, passar, organizar, limpar. Então, né? E quando nesse contexto você ainda por cima, que essa foi uma das questões que ficou, né, da semana passada, nesse contexto todo, você é mãe, vamos colocar ainda mais várias realidades, além, né, Sim. você falou de várias profissões, isso a gente pode levar para qualquer profissão, mas você é mãe, você é professora, né? Você tem que preparar as suas aulas para dar para os Sim. seus alunos. Sim. E aí, além disso, você tem que sentar com seus filhos para fazer as aulas deles. Eu vi o relato, Aí, eu vi o relato, e só para ilustrar isso que você está dizendo, só para o pessoal entender mais ainda, eu vi o relato de uma mãe que é professora e ela diz, eu virei professora de tempo integral. Porque opa! ela fala exatamente isso. Eu tenho um momento de preparar as minhas aulas para que eu vou ministrar para os alunos, mas quando eu saio disso e aplico as minhas aulas, eu ainda continuo sendo professora porque eu tenho que participar do trabalho educativo que está sendo feito com os filhos. Então ela falou, eu virei professora de tempo integral. Pois é, esse é um dos desafios, porque
para você ter, eu não vou, eu tenho várias amigas, né, que atuam tanto como professora, como gestora de escola pública, escola, né, particular, privada, enfim. E aí ainda tem outro desafio. Você está lá se esforçando, se esmerando da melhor forma possível, né? Compra um celular novo, aí você não compra o TPA, mas você põe lá em cima dos livros, você cria fundos, aprende a usar todos os recursos para dar as aulas. Aí numa reunião de pais, aí tem o pai que vai falar que tá muito ruim, tá muito pouco. Deveria ter mais atividades. Aí vem o outro pai, estou falando pai no sentido, né, que são os pais, os responsáveis, a mãe, pai, ou, né, responsável daquela criança. Aí o outro diz, não, tem atividade demais. Na mesma reunião de pais, hein? Sim. Tem atividade demais, meu filho. Eu não estou dando conta, eu tenho que dar conta do meu trabalho. Eu sou muito cobrada pelo meu trabalho. Ainda tenho que dar conta das demandas da escola, que são muitas atividades dos meus filhos. E aí, nesse embate todo, né, o quanto é desafiador para essa professora, que é mãe, professora, e que está nessa reunião de pais, que uns estão cobrando demais, ou estão falando que os filhos estão sendo cobrados demais. E a gente tentar mediar essa ideia, esse caminho de que existem pais em tempo integral que não estão dando conta de ser pai em tempo integral. Sim. A Sim. realidade é não Sim. estão dando conta, porque muitos filhos ficavam o dia inteiro na escola, em tempo integral na escola, e eles trabalhavam o dia inteiro, e aquele contato que tinha era à noite, né, ali talvez na hora do jantar, né, e enfim, de manhã cedo, e cada um seguindo para suas vidas. Eu acho que esse é um grande desafio. Também não é só ser mãe em tempo integral, ou pai em tempo integral. É como lidar com essa nova rotina, né? Que não foi, eu decidi que vou viver essa nova rotina. Não, mas de alguma forma ela foi imposta, né, pelo contexto da pandemia. E aí eu até anotei nesse sentido, assim, a importância que tem a família, né? Que é só uma das questões, né, que comentários ano passado. A importância do apoio da família para esse professor, né? Para essa professora. Sim. Porque eu, é essencial esse apoio, é essencial que eles estejam com os filhos, né? É ideal, se existe um casamento, né? Se os casais, não importa, né, essa configuração de casamento, mas que haja uma divisão de tempo e de tarefas. Enquanto eu estou aqui no home office, você está com o filho, né? Está fazendo as coisas de casa, né? E com o filho tomando, né, as demandas da escola. Depois isso, né, invertendo esses lugares. Porque não tem como, e aí esse é um grande desafio que a gente percebe. Existe uma sobrecarga muito grande, Sim. mesmo né, nos casamentos, em cima das mulheres, Sim. querendo não, existe Sim. uma sobrecarga muito grande. Eu, E aí, inclusive, pensando isso em termos de saúde mental, eu lembro que eu te coloquei uma questão, né, que eu vejo uma problemática muito antes do aspecto da pandemia, que é quando a gente pensa num fenômeno, né, digamos, de ordem de complexidade, onde você tem diversos fatores construindo e tecendo, né? E aí você pega uma única variável, né? Acho que deu uma travadazinha aí no vídeo da Elis, né? Tá rodando, deu uma travada. Acredito que ela vai voltar, tá? Mas eu vou falando aqui se foi só o dela que travou ou só o meu, mas para mim travou. Se tá indo, ela de fato ela caiu, né? Vou novamente, vou novamente colocar ela aqui na transmissão, tá? Só um segundo. Opa, faltando mais aqui só. eu Pronto, estava te voltando. vendo, mas eu não estava me vendo mais. Eu falei, o É, Alan caiu. não, travou e aí agora voltou. Então eu estava colocando o seguinte, né? Que já existia, né? Digamos assim, uma pressão, uma centralidade, uma responsabilização, digamos assim, da educação em cima do professor. Né? Do Se, professor. se esquecendo que educação é algo que se constrói dentro de um... Você usa muito essa palavra, eu gosto muito dela também. Se constrói coletivamente.
E aí a gente tem que pensar o professor, a docência, a instituição, a gestão, as políticas e por aí vai, né? Para a gente não sair tanto do assunto, porque, né, de fato, complexidade é isso. É uma teia de diversas coisas. Mas essa centralidade, essa cobrança em cima do professor já existia antes. Ela passa a se intensificar ainda mais, né, nesse contexto. E aí, quando você fala dessa pressão, digamos assim, que é colocada em cima do professor, eu estava pensando muito numa palavra, Elis, que você usou a semana passada. Eu fiz uma escolha. E diante da pressão, é necessário fazer algumas escolhas. É necessário também ter alguns posicionamentos, porque a demanda vai ser diversa. A demanda vai ser desse, por exemplo, ser desse pai que diz assim, mas tem pouco conteúdo, mas é uma demanda do pai. Ou vai ser a demanda do outro que vai dizer, mas esse tem muito conteúdo. Vai ser uma demanda. A instituição vai apresentar uma. E aí o professor fica sem entender qual é a sua demanda. E existe uma perguntinha que talvez ela seja simples de ser feita e que a gente trabalha muito pensando em saúde, mas é o que eu sempre digo. O que é possível? É preciso que se faça escolhas a partir disso. O que é, de fato, possível ser feito. E não tomar para si, muitas vezes, demandas que não são suas dentro dessa organização. E aí é preciso, dentro dessa organização, uma coisa difícil que muitas vezes as pessoas têm em lidar, que é delegar. Delegar não só no aspecto, por exemplo, da organização dentro de casa, a redistribuição, a distribuição de tarefas, mas dentro do próprio processo, digamos assim, de educação, é preciso delegar. É preciso entender que existem pressões e demandas que não podem ser respondidas única e exclusivamente por você. Né? E é que é preciso delegar as responsabilidades, mesmo quando a própria instituição foge dela. Né? Mesmo quando a instituição transfere para o professor isso. Né? Exatamente isso, Alan. E você pensar o seguinte, que cada um tem a sua parte, a sua responsabilidade. Não é só o professor, não é só o pai, não é só a mãe, não é só o diretor. Todos nós, não é só o aluno, né? Todos nós temos nossas responsabilidades. E aí você me fez lembrar de algo que eu anotei, que eu não falei, né? E que eu achei importante, que novo papel é esse, né? Que novo ser é esse que a gente tem que ser? Acolhedor, professor, né? Tem todo esse discurso. A escola tem que ser acolhedora, o professor tem que ser acolhedor, né? A universidade tem que ser acolhedora. E aí eu me coloquei essas questões, né? E nesse novo, como ser acolhedora em um contexto de pandemia, né? Onde nós, né, estamos também aprendendo a lidar com as nossas demandas, as nossas questões, e onde nós também precisamos de ajuda, de colo, de apoio, de uma rede de apoio. Sim. E aí ninguém enxerga isso, né? Porque o discente precisa, né, dessa rede de apoio, o pai está precisando, o diretor está cobrando, né, o coordenador. E o professor, como fica nisso tudo? Porque ele também é um ser humano, né? Humano. A gente espera que, né? Somos humanos. E nesse sentido, a gente está sentindo as mesmas coisas, vivenciando as mesmas coisas, onde amigos, pessoas próximas também estão adoecendo, não só por conta, né, do Covid em si, mas outras questões e todas as outras demandas. Então, assim, às vezes a gente exige demais desse professor, como se tudo bem que eu amo a Mulher Maravilha, mas não sou, né? Então, assim, para a gente poder dar conta de tudo isso que os outros estão passando, e uma coisa que eu não vou, eu só vou mencionar, porque não é da minha área, mas assim, que mesmo assim, esse ser mulher, nesse contexto de pandemia, eu estou no lugar de privilégio, privilegiada, isso eu não posso, mas muitas mulheres, então, estão em contextos de vulnerabilidades várias, não somente de pobreza, mas de violência. Perfeito. E aí, essa questão do isolamento social, da quarentena, fez com que essa violência aumentasse ainda mais, que elas são obrigadas a conviver com aquele ser, que aí eu não chamo de humano, né? Com aquele ser, o companheiro, que
né? Que a violência pode ser violência física, né? Pode ser psicológico, tudo isso junto, mas, né? Que não é a minha seara, mas eu acho que não posso deixar de mencionar ao menos isso, porque muitas dessas famílias, inclusive dos pais dos nossos alunos, essas mulheres podem estar passando por isso nesse exato momento em que nós estamos conversando. Sim, Isso sim. é muito cruel, né? Então, enfim, para além de todas essas vulnerabilidades do ser mulher, né, dessa rotina toda, né, é interessante a gente pensar, porque eu acho que eu vou ter que correr, Alan, porque não vai dar para falar. Mas eu acho Eu que você tenho está várias falando, eu acho que você está falando, coisas. eu acho que você está trazendo uma coisa muito pertinente para a gente pensar. Eu só quero dar só a contribuição em cima do que você falou, Elis, que é assim, é como a gente diz, né, esse assunto ele é riquíssimo, 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 né, para a gente fazer a gente pensar, não é da gente sair daqui com respostas, não. É da gente Sim. questionar e repensar. Você usou a palavra rede de apoio. Uma das principais causas e motivos de adoecimento é a ausência de uma rede de apoio. A gente está Uhum. falando, olha, de questões técnicas, né? Por exemplo, a insegurança. A insegurança, ela advém muitas vezes do novo, né? Se eu não me sinto competente para usar uma tecnologia, aquilo vai diminuir a minha segurança. Diminuindo a minha segurança, eu tenho uma baixa de autoestima, de autoeficácia, aumenta a minha ansiedade e aí vai começando o adoecimento. Isso é um aspecto que acontece na relação, digamos assim, da questão emocional do sujeito em si, mas que também não está, digamos, isolada da relação com o outro. Mas quando a gente estuda sobre resiliência, a gente vê nas próprias pesquisas sobre resiliência que um dos fatores fundamentais e promotores de resiliência é a rede de apoio. Então você percebe, num momento em que demanda-se que cada um dos professores, e qualquer profissional que seja, Uhum. ele tenha essa competência de ser resiliente diante, né, desse contexto tão adverso, lhe faltam das coisas fundamentais para isso. Então, é algo, sabe, que a gente não pode, assim, a gente não pode é ótimo, né? A gente não deveria, né? Deixa eu me corrigir. A gente não deveria, mas nós não deveríamos passar desse contexto sem levar alguns aprendizados. Sem Uhum. olhar para como você falou, como essa pandemia ela está evidenciando algumas falhas, alguns equívocos que nós estamos cometendo e que se a gente não prestar atenção, a gente vai perpetuar um contexto de adoecimento que já estava acontecendo e que pode se intensificar ainda mais depois disso que tudo vai passar. Então, a rede de apoio ela é fundamental, não é por causa do contexto da pandemia, é porque o próprio contexto em que nós estamos vivendo hoje, que é marcado pela imprevisibilidade, pelas mudanças constantes, porque a mudança ela foi rápida em virtude da pandemia, mas nós estamos vivendo um século, Elis, que ele promove mudanças o tempo todo. Né? Uhum. Essas, por exemplo, essas mesmas tecnologias que os professores utilizam hoje e que estão tendo dificuldade, elas daqui uns dias talvez elas estarão obsoletas. Novas Com tecnologias certeza. virão. Então, novamente, o professor vai estar diante do novo. E aí ele vai estar diante do mesmo contexto de mudanças e transformações rápidas e constantes em uma sociedade, faltando ainda aquilo que a gente está dizendo aqui que é essencial para que o professor ainda continue tendo saúde, a rede de apoio. E a questão da formação também. Eu estou lembrando agora, voltei lá nos meus 18, 19 anos, quando eu comecei a trabalhar numa escola na Tijuca, e eu não tinha computador, gente, eu não tinha. Primeiro que eu tinha, quando eu estava no ensino médio, no Instituto de Educação, eu não entendia como uma amiga minha, se ela tiver aí, a Thaís, eu não entendia, tá, gente, esse processo, como é que ela chegava com aquela impressão lá, tudo colorido, bonito, impresso. Primeiro, eu não entendia como é que isso seria possível. Ela me falava que pesquisava no computador e mandava imprimir. Isso para mim não entrava.
Até que um dia eu fui na casa dela, na casa da avó dela, que ela morava com a avó, e eu fui ver que era uma impressora, ok? Isso eu estava lá com os meus 16, 17 anos de idade. Quando eu estava já trabalhando nessa escola, na Tijuca, o meu aluno chegou com os CDs. Eu não tinha nem computador, eu não fazia a mínima ideia. E era um CDs de uma coleção de ciências, uma coleção assim. Aí, olha a estratégia que eu usei. Eu falei, João Gabriel, vamos fazer o seguinte: você vai mostrar pra gente esses CDs. Eu não sabia nem ligar o computador, não sabia botar o CD, gente. Então, às vezes a gente usa de estratégias que saem ali na hora para o outro que está te impondo aquele desafio para que ele acabe te ajudando ali, sim, Sim, até mesmo sem entender. Mas hoje em dia, naquele momento eu não admiti que não sabia, mas hoje eu já admitiria, olha, eu não sei, me ajuda, eu não sei. Como é sim. que cria? Como é que faz? Mas naquele momento, iniciando a carreira, eu não tive coragem de falar para ele que eu não sabia, que eu não tinha computador. Então, assim, penso que às vezes não, sempre, a sinceridade é um ponto fundamental nessa relação de professor e aluno, né? Docência, né? Porque você vai estar falando para ele também que você não sabe de tudo, não sabe mesmo. Então, o que ele sabe, ele pode, né, nessa troca, e eu faço isso o tempo todo com os meus alunos da graduação, mestrado e doutorado, porque é troca, é olhar. E aí, nesse sentido, assim, quando a gente consegue admitir também as nossas limitações, consegue enxergar isso, fica mais fácil também lidar com elas. Porque aí, se eu não sei usar tal tecnologia ou tal aplicativo, eu não sei, eu vou sinalizar que não sei, e alguém vai saber, eu sei, eu te ensino. Então, assim, eu acho que o contexto também é de muito aprendizado. E Sim, quando a gente consegue enxergar isso, acho que fica mais leve, né, sim, esse contexto. Inclusive, quando você fala das tecnologias, sobre essas adaptações, eu até anotei que novas tecnologias, eu coloquei e as velhas também, as antigas. sim, Porque se a partir do momento, né, algumas escolas, a gente, né, quando a gente entra nas escolas, e se tiver algum diretor de escola conosco nesse momento, vai lembrar disso, ou na sua formação. Quando a gente entra numa escola e pergunta, você tem um projeto político-pedagógico da escola, eu poderia conhecer? Eles falam, tenho. Alguns têm ainda lá datilografado. Aí isso te dá uma notícia, né? Uma percepção. Se tá lá aquela folhinha, né, envelhecida, amarelinha, datilografada, aquele documento será efetivamente uma identidade da escola? Está trazendo o que aquela escola é nesse contexto atual? Então, assim, e às vezes eu lembro que eu tinha professores, né, que usavam lá no Instituto de Educação coisas datilografadas e que eram antigas, porque ele ia tirando cópia daquele sim. material a vida toda ali. Então, às vezes, a gente também não se abre para esse novo por insegurança, por medo, por admitir que não sabe. E porque eu acho que uma percepção equivocada das pessoas é que achar que não saber te diminui, né? Pelo contrário, não, se É, você admitir que não sabe, você está aberto para sim, aprender. e é de alguma forma achar que existe um conhecimento que ele seja absoluto, um conhecimento que você é detentor de um conhecimento e que o outro não tem algo a te ensinar. E é uma das Sim, questões que eu sempre penso quando eu trabalho conhecimento dentro de uma estrutura de um pensamento complexo. Se eu entendo conhecimento dentro dessa perspectiva, eu tenho que ver o conhecimento como um espaço de abertura. Abertura não só para ampliar o próprio conhecimento que eu tenho, e aí eu entendo sim, que quando eu faço isso, eu olho para o meu conhecimento e eu vejo que o meu conhecimento é limitado, e se ele é limitado, eu preciso abrir, né, espaço para adquirir novos conhecimentos, mas isso é uma abertura, inclusive, para o outro. sim, Porque eu preciso entender que o outro tem sempre algo a me ensinar. E aí a gente está pensando agora nesse desafio de como a gente tem que, de alguma forma, horizontalizar mais um pouco essas relações.
Perfeito. E aí quando você está falando no início, né, desafios, né? O desafio que a pandemia nos traz é um desafio que já estava antes da cultura. A cultura ela já existia e a cultura que já crescia junto com o advento da tecnologia é uma cultura que pauta por uma relação mais horizontal e não verticalizada em todos os sentidos. Não é só dentro de sala de aula, né? Não é só a relação professor e aluno, é gestão, instituição, políticas e por aí vai. Então, a gente está querendo enfrentar um tempo que muda a sua estrutura de pensamento com uma cultura antiga de um olhar verticalizado. E aí, quando você se depara dentro de um contexto, que é esse contexto da pandemia, que vai, como Sim. você falou, evidenciar não só questões técnicas, né? Porque quando a gente está falando, né, o uso de uma câmera, gravar um vídeo, né, a plataforma, os aplicativos, a gente está falando um pouco da dimensão técnica, né? Mas junto com a dimensão técnica tem toda uma cultura que é o grande desafio para quem tem uma estrutura de pensamento rígido. Não, e outra coisa que surgiu, né, também nesse evento de segunda-feira, que eu acho importante pontuar. E isso está sendo dito em todos os lugares também. Mais do que a questão técnica também, Alan, é a gente pensar o seguinte, como eu mencionei semana passada, com essa intensificação e aceleração do trabalho, onde todas as 10 milhões de reuniões vieram para dentro da nossa casa, olha só, o nosso privado foi invadido, né? A nossa intimidade, né? A intimidade, porque você só abre a sua casa para alguém se você quiser abrir. Sim. E aí, esse contexto te fez o que? Você abrir para o mundo, para Sim. todo mundo. Lógico que você, né, dependendo do aplicativo, você pode colocar colocar um outro fundo, ou colocar, né, como se fosse nem nublado, não, mas, enfim, é desfocado. Mas, de qualquer forma, olha só, todo mundo que está nos assistindo nesse momento está dentro dos nossos lares, né? Sim. Da nossa intimidade, Sim. do nosso espaço privado, Sim. que de alguma forma está se tornando público, Sim. né? Nesse contexto. Então, esse professor que está em casa, ele está abrindo a casa dele, né? Sim. Isso é interessante que você está falando, né? Porque abre a casa dele, abre o íntimo dele, Alice, e isso às vezes é invasivo, é devastador, psicologicamente falando, tem todas as implicações. E outra coisa, por exemplo, é o momento que o próprio profissional tem que se ver, tem que se olhar. Então, por exemplo, vai se gravar um vídeo. Ele está ali constantemente, ele não olha para ninguém, ele olha para si mesmo, ele olha para a sua imagem. E quantas pessoas têm dificuldade? Por exemplo, porque eu falo isso porque eu trabalho com isso, e não foram poucas as pessoas que já vieram me procurar, olha, eu tenho dificuldade de gravar vídeos. E por que a dificuldade de gravar vídeos? Porque eu tenho dificuldade com minha própria imagem. Então, às vezes, a dificuldade não é só a da exposição, da pessoa que está se expondo ao público, mas é a pessoa também que não consegue se ver, que não consegue se olhar, e quando se olha, vê de uma forma distorcida. Então, isso aí está ficando ainda cada vez mais escancarado, né? E não é só distorcida, porque olha só, na realidade, esse olhar é espelhado, né? Sim. Na realidade, esse olhar é espelhado. Você me conhece um cadinho, você sabe, né, os amigos e meus orientandos também, o quanto eu sou tímida, né, para falar diante do público, né? Eles, não, Elis, ninguém nem percebe, mas eu sei das minhas limitações, né? Cada um sabe. E lidar com isso, como você falou, de gravar um vídeo, isso também para mim é um grande desafio. Por isso que eu falei com você semana passada, de aceitar o convite semana passada e retornar Sim, hoje, o sim. quanto isso foi desafiador. Mas como eu sou né, filha de nordestina e não me aperreio mesmo não, e né, vem o desafio, enfrenta, né, tem dessas coisas também. Então,
tem esse lado meu de, mesmo diante do desafio, eu vou, enfrento. E ali eu vou aprender a lidar né, criar estratégias de como lidar com esse desafio, né? E pensando nessas estratégias de lidar com desafio, né? Dessa pandemia, por exemplo, né, que foi até ao finalzinho da nossa fala, que a gente não conseguiu continuar semana passada, que vai para a saúde mental, porque o que eu fiz, né, que foi até uma das questões também, né, que deixaram. O que eu fiz para poder, que eu fiz não, o que eu estou fazendo, né, para poder lidar, que eu criei como estratégia, né, durante essa pandemia. Eu coloquei assim, fuga barra enfrentamento, porque eu acho que é o Sim, tempo todo isso, a fuga barra sim, enfrentamento. Eu comecei a organizar a casa enlouquecidamente. Então, é, é interessante, assim, eu fui nessa lógica de organização da casa, tanto é que eu cheguei já ao nível 4 do Mercado Livre, tá? São 6 níveis, eu estou já no quarto, só na pandemia, hein, gente? sim, Então, assim, de reorganização. E aí eu tentei, eu até brinquei assim, coloquei o ser docente versus, mas não é versus não, porque a convivência é muito pacífica, não é? Né? Eu coloquei assim, versus o ser dona de casa. Porque aí eu comecei a olhar para a minha casa com outros olhos, a cuidar da minha casa, a limpar a minha casa, né? Porque diante desse contexto, você faz isso ou não faz. Aí depois eu conto uma história engraçada para vocês. Mas assim, porque aí eu anotei até alguns verbos que eu achei importantes, né? O que foi intensificado para mim, né? Nesse ser dona de casa? Comprar, né? Organizar, limpar, lavar e doar. Que nessa organização, nessa reorganização, quanto de coisa que já foi assim, eu brinco assim, tem que fluir. Porque se eu não estou usando aquele sapato há 2 anos, gente, eu não vou usar mais. Por exemplo, algo simples. E às vezes você fica apegado àquele sapato, àquela roupa, aquele objeto, e isso não faz sentido algum. E a sim, questão dos sentidos, isso eu gostaria de retomar também, e vou pedir sua ajuda, Alan, porque para mim, assim, né, quando começa a fazer sentido, aí eu vou naquela direção. Né? Então, foi algo que eu mencionei. Quando começou a fazer sentido e houve a demanda do meu grupo de pesquisa, aí sim, nós fizemos os 3 encontros, né, virtualmente, com pesquisadores sobre temáticas das nossas pesquisas. Mas quando eu vi sentido naquela ação. Enquanto não tinha sentido, para mim era para ser qualquer evento mais um evento? Não. Eles sabem disso, os meus orientandos. Eu fui resistente até fazer sentido, sim. né? Porque eu acho que essa flexibilidade é importante. Ah, eu sou contra. Ah, tá, você é contra. Mas não quer dizer que eu sou contra neste momento, não quer dizer que vai ser contra a vida toda. Sim. Se a partir do momento que fez sentido, aí nós organizamos, eles adoraram, as pessoas super, né, adoraram os 3 encontros, e no segundo semestre nós também vamos organizar outros, mas quando fez sentido, Sim. entende? Isso é muito legal você estar colocando, só para as pessoas entenderem enquanto experiência psicológica. Tudo que não tem sentido e é confuso, a gente tende a evitar, aumenta estresse, ansiedade, porque nos coloca num lugar de insegurança barra medo, digamos assim. O sentido? O sentido ele traz motivação, porque nós somos, como seres humanos, portadores de sentido. Então, quando nós temos condições de fazer algo em que a gente compreenda com clareza a razão e o sentido pelo qual nós estamos fazendo aquilo ali, e o quanto aquilo ali vai afetar positivamente a nossa vida, a nossa relação com aquilo ali muda completamente. Então, quando você está falando, por exemplo, da organização, e é uma outra coisa legal para se colocar aqui, qual a importância da organização? Eu trabalho muito isso com os meus pacientes, porque a gente tem a tendência a achar que mundo externo e interno são coisas distintas. E elas estão coexistindo ao mesmo tempo.
Se eu Uhum. organizo o meu mundo externo, eu contribuo também para organizar o meu mundo interno. Se eu organizo o meu mundo interno, eu também contribuo para organizar o meu mundo externo. Então, pequenos movimentos, muitas vezes, que você faz de organizar um pouco o ambiente que você está trabalhando, traz, em certo sentido, uma organização interna também muito significativa. Então, nesse contexto, é muito importante as pessoas estarem também um pouco atentas a isso, né? Da necessidade de organização mesmo desse ambiente chamado casa. Porque quando você É tudo organiza, nosso lar, né? sim, a gente vai E mais do perceber. que isso, Ana, olha só, deixa eu só fazer um brevíssimo, né, um comentário. Durante a nossa viagem a Portugal, né, eu falei que eu não ia falar sobre isso, não, com os meus orientandos, eles descobriram que eu sei cozinhar. E eles ficaram surpresos. Elis, mas você sabe cozinhar? Sei, gente. Eu sei cozinhar. Sabe? Mas eu falei assim, mas eu não gosto por obrigação. Por obrigação, eu não gosto. Mas eu sei cozinhar, enfim. E aí, eu que estou cozinhando, aí quando minha mãe, a minha irmã vai ficar com ciúme agora, né? Quando minha mãe vem, junto com a minha irmã, traz um feijão, né? Alguma coisa assim. Mas eu achei, assim, algo que eu ri muito, assim, depois, né? A minha mãe e minha irmã, pela primeira vez, né? No caso, minha irmã desde janeiro e minha mãe desde o início da pandemia. Elas entraram aqui em casa muito rapidamente, né? Esse final de semana. Aí a minha mãe que se surpreendeu. A minha mãe, mas a casa tá limpa. Aí eu falei, mãe, ué, por que não estaria? Não é? Então, assim, até os que são próximos, né, eles se surpreendem, porque eles acham, né, assim, é, os meus orientandos achavam que eu não, né, achavam que eu não sei cozinhar. Outros acham que eu não sei limpar, varrer, sei que. Uma coisa é você saber, né? Outra coisa é você realmente, efetivamente gostar de fazer aquilo. Mas, essencialmente, assim, como a gente pode se surpreender e surpreender o outro, né? Que Sim, esse contexto é de cuidar, como você falou, mais do que da casa, mais do que organizar a casa, é o lar. sim. É aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu, né, que eu efetivamente me sinto bem. E, e nesse sentido, como eu sempre trabalhei muito em casa, e foi isso que eu falei também, né? Eu acho que é uma questão que vale a pena pontuar, da questão do limite. Eu sempre trabalhei muito dentro de casa e saía para a universidade para continuar trabalhando na universidade. A partir do momento que todas as reuniões vieram para dentro da minha casa, né? E daqui a pouco vão vir as aulas também, né? As aulas remotas para dentro da minha casa. Eu tive que me policiar e me dar um limite, Sim. porque senão eu estaria trabalhando 24 horas. Elis, deixa eu só pegar essa Né? palavra sua, que ela é muito, muito decisiva. Eu tive que me dar um limite. E aí eu tenho que esclarecer uma coisa também muito importante dentro disso que a gente está falando, é que a gente tem que também sair de um imperativo. Porque, por exemplo, nem todos os dias dará para ficar arrumado. Nem todos os Sim, dias vai, eu vou conseguir deixar tudo organizado. Então eu tenho que nem, entender nem me preocupo. então eu tenho que entender que ali chegou o meu limite e que será talvez mais decisivo, ao invés de deixar as coisas organizadas e arrumadas, às vezes dentro de casa, é eu descansar, por exemplo. É eu me Verdade, dormir. priorizar. Então a gente é o que a gente falou desde o início dessa flexibilidade, né, da gente ter esse pensamento mais flexível, pensar, analisar contextos, não ter esse imperativo, né? Porque quantas pessoas eu fico imaginando você falando, né? Você está falando aí, olha, eu organizei tudo, eu estava pensando, mas eu sei que vai ter aquela professora que ela vai acordar de manhã cedo, ela vai dar a Sim, aula, ela vai ter que depois ficar com os filhos, ela vai ter. E aí a vai chegar filha, aí ela vai chegar no final do dia, vai ver a casa toda bagunçada e ela vai ficar se cobrando com aquele imperativo, você tem que arrumar, entendeu? E quantas não, deixa eu professoras não falar com essa estão professora sofrendo, que né? está aí. Fala, não, deixa eu falar com essa. Eu sou, olha, solteira, sozinha, não tenho animal nenhum de estimação. Amo os animais, mas não tenho. Então, eu tenho essa flexibilidade. Então, eu vejo a pia cheia de louça, eu posso deixar o momento que eu quiser para lavar.
não se cobre, ok? Isso que eu estou falando, é um contexto, né? Por isso que eu, na semana passada, eu falei da onde que eu estou falando, Sim, até chegar a ser docente, porque esse é o meu contexto, o meu cenário. Mas eu tenho das minhas amigas que estão enlouquecidas, estão. sim. Né? Aí tem um bicho de estimação, tem o filho, tem que dar aula, tem que preparar isso tudo. E, São outras dinâmicas e demandas que não dão conta. E e, nem é para dar nome, isso e dá conta. é bom, Elisa, a gente pontuar isso, porque esse imperativo muitas vezes é o que adoece a muitos profissionais. Não é só o docente, né? Porque pode ser outras pessoas estão assistindo essa live aqui e não são necessariamente professores, são pais, né, que têm os seus filhos, são alunos, né, que também têm outras profissões. O quanto esse imperativo, né, é sempre aquela vozinha que chega e diz: você tem que, né? Então esse imperativo, ele muitas vezes coloca a gente, olha só, pegando essa mesma palavra que você usou. Esse imperativo às vezes coloca a gente num lugar que a gente não tem que estar. Mas a Uhum. gente se coloca porque a gente escuta essa vozinha, você tem que, e assume um lugar que não é necessariamente o lugar que eu preciso estar naquele momento. Então, o ser, eu gosto muito, né? Quando a gente falou semana passada, eu pontuei isso, falei um pouco sobre isso. O ser é a relação, é o como eu me relaciono com as coisas, né? E aí, quando eu me relaciono com as coisas, onde eu me coloco em um lugar de inferioridade, que as coisas são mais importantes, inclusive, do que eu Sim, mesmo, eu me objetifico. Eu me sim. objetifico e me torno uma coisa tanto como as outras coisas. Então, eu tenho que colocar, né, o meu lugar na relação é que eu sou esse ser humano, eu não sou essa máquina, eu não sou esse objeto, e eu preciso de tantas outras coisas, inclusive de descansar, relaxar, estar bem, né? Para no próximo Sim. dia estabelecer outras atividades, outras metas Ai, e tô realizar o que é preocupada que o possível. Instagram vai acabar com a gente, Alan, de novo, ele vai derrubar a gente. Eu só queria falar assim muito rapidamente, olha, aquelas notícias, olha só, trabalho de madrugada porque não dou conta de tudo em casa. Olha, a nova normalidade massacra as mulheres. Aí tinha no Facebook, tudo tranquilo? Aí ela responde, estou em home office. E o Pedrinho? Tá aqui do meu lado, deitadinho, a criança amarrada no chão, cheia de fitas. Vocês vão achar. E uma coisa, olha só, enquanto em 2018 tem uma notícia dizendo que metade dos artigos científicos do Brasil são escritos por nós, mulheres, agora na pandemia está dizendo submissão de artigos acadêmicos assinados por mulheres cai durante a pandemia. Ah, isso a gente não conseguiu falar, mas a gente falou semana passada. Ensino remoto não é ensino à distância, né? Então, isso é importante a gente pontuar. Outra coisa, que isso é uma realidade que alguém falou aí de educação infantil. Com debandada de alunos, escolas de educação infantil começam a desaparecer na pandemia. Essa é uma pressão muito grande para os professores de educação infantil, que tem que dar conta de 10 milhões de coisas. E eu não sei, a escola voltando, como é que vai ser? Ele não vai poder nem encostar nas crianças, muito menos aquelas crianças 2 metros de distância uma da outra. E vai acabar, olha. Afinal, o que faz um professor? É uma charge, ó. Né? Afinal, o que faz um professor? Na pior das hipóteses, o professor faz toda a diferença. Mas eu gostaria de acabar, mas eu só acabar acabando, eu queria acabar na semana passada, era exatamente com essa música que eu amo, que é do Lenine, Paciência, né? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. Um beijo enorme para todo mundo. Olha só, você quis correr, a gente até tem um tempinho a mais hoje, tá vendo? É, porque a gente caiu na transmissão e na verdade a gente retomou, né? Então, ele Ah, conta então tá. a gente conta 1 hora depois do que a gente retorna, né? Mas Então, assim, eu acho que eu acho essa que música, sim, pode essas falar. reportagens, essas notícias chamam a atenção para a gente de algo que está muito latente agora na pandemia, né? E essa música, que eu ouço muitas vezes, adoro essa música, né? E ela está muito, né? Todo mundo está ouvindo muito Lenine agora, né?
Por que isso? As pessoas acham que nós estamos aqui, né, cabelo arrumadinho, todo mundo de batom, todo mundo arrumadinho, e que está todo mundo tranquilo, paciente, calmo. Não está. Né? Nós temos os nossos estresses, os nossos desafios, cada um no seu cenário, como você falou. A mãe que está com filho, que é casada, que tem 3 filhos, né, e dá conta dessa casa. Eu tenho as minhas demandas, tenho as minhas questões também para dar conta, todos nós temos, né? E é diante de cada desafio, né? A mãe que tem, né, o filho pequeno para dar conta, que o pai sai para trabalhar e volta. Então, né, pessoas que estão trabalhando em instituições na linha de frente, né? Cada um, né, nos seus cargos, mesmo que você falou que essas relações tenham que ser cada vez mais horizontais, dependendo da instituição, essas hierarquias estão muito presentes, né? E nessas instituições, e a gente pensa assim, inclusive muitos que estão na linha de frente, né, e que a gente fala o tempo todo, essas são questões, assim, eu diria, muito demandantes. Então, quando esse pai chega em casa, que trabalhou o dia inteiro, e essa mãe que está estressada o dia todo, dando conta do seu trabalho, mais do filho, mais da casa, mais de tudo, aí ela vai o quê? Pedir, nem sei se é o termo correto, né? Pedir, né? Aí ela vai querer a atenção daquele marido, ela vai querer que aquele marido faça o papel dele de pai, de marido, de esposo, de companheiro, de tudo, para contribuir para aquele lar, né? E aí muitas questões acontecem nessa quarentena, que as pessoas estavam brincando, né? Muitos casais vão separar, ou muitos vão ter filho daqui a 9 meses, porque está sendo um desafio muito grande de convivência né, durante a quarentena, a pandemia. E uma outra coisa que eu até comentei, foi numa live até da Kátia, o desafio não é só para quem está convivendo, né? Com outras pessoas dentro de casa, um grande desafio também, inclusive para nós que moramos sozinhos, né? Que isso é a questão do autoconhecimento, né? Essa questão de você aprender, é isso que você falou, a se olhar, a gostar de você, a se olhar, aprender a conviver e tá bem com isso, né? Porque Sim. imagina, Sim. se você se suporta, o negócio vai ficar difícil, Sim, né? sim. Então, assim, a gente tem percebido isso, porque não é uma questão da pandemia, é anterior. Sim. Então, se eu não me olho, se eu não gosto de mim, se eu não me acho bacana, durante a pandemia isso vai intensificar. Se eu estou sozinha, eu vou, né, falar com os eletrodomésticos. Mas, né, tem isso também. Mas se eu moro com outra pessoa, com outra ou com outras pessoas, eu vou descontar de alguma forma isso no outro. Sim. E eu acho que isso aí é uma questão até mesmo que a gente acaba levando ou para quem está do nosso lado, ou para o trabalho, como, né? Porque realmente é algo que eu diria assim, enlouquecedor, vou colocar entre aspas, mas você se dá conta de que nada é novo, né? De alguma forma. Sim. A gente falou sobre diversas questões, 2 minutos para a gente fechar hoje. A gente falou sobre diversas questões, mas a gente sempre chega ao final das contas e vai saber o quê? Que os vínculos afetivos ainda continuam sendo decisivos para tudo aquilo que a gente faz. Acolha a si mesmo, respeite a si mesmo, saiba os seus limites, apesar de toda a tecnologia, o humano ainda é uma coisa muito importante e fundamental em qualquer trabalho. Elis, muito obrigado, viu? Gratidão. O toque, o olhar ainda é essencial. Sim. Muito obrigado pela sua contribuição. A gente fez o desafio de uma live, você participou de 2, contribuiu muito. Agradecer a todos também que estiveram assim conosco aqui a semana passada e hoje também. Né? Um grande abraço para vocês. Próxima semana a live vai ser na sexta-feira, às 8 horas, e vai ser também um tema muito oportuno para a gente pensar nesses dias. Forte abraço, um beijo, Elis. Obrigado, um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Beijo, tchau.